Boa noite, amados, boa noite, queridos. Estamos aqui para mais uma Conexão Bethesda e essa Conexão Bethesda são postagens em vídeos que nós estamos fazendo todas as terças-feiras à noite. E nós estamos usando como livro-texto o, o escrito do pastor Ricardo Gondim, direto ao ponto, em que ele coloca as suas posições a respeito de vários assuntos doutrinários e bíblicos. E hoje nós queremos tratar de um assunto que ele traz no livro, um assunto bem conhecido nosso, sobre pecado. Sobre pecado. Então eu vou fazer a leitura e, conforme a necessidade, eu vou parando para fazer os meus comentários. Desde a adolescência, organizei minha vida com valores religiosos. Frequentei e lecionei em escolas dominicais. Militei em grupos de jovens cristãos. Essa foi a experiência do pastor Ricardo Gondim, que na verdade é a minha experiência também. Eu frequentei sempre escolas bíblicas, ensinos bíblicos nas igrejas, me envolvi com a juventude, fui líder de mocidade, líder de jovens cristãos, e eu estudava a Bíblia com os jovens. Sincero e zeloso, sempre procurei cumprir as exigências de todas as instituições que participei. Isso é que ele disse. Também digo da mesma forma. Eu participei de algumas instituições religiosas, de algumas denominações, igrejas, em que eu fui fiel. Eu me propus a ser fiel e eu fui fiel à instituição, à doutrina dessas igrejas. Se a igreja não permitia às mulheres cortarem o cabelo, briguei com a minha por aparar as franjas. Se era pecado ir ao cinema, eu que não aceitava essa proibição absurda, para evitar mau testemunho, viajava para longe se queria ver algum filme. É esquisito, é um absurdo a gente pensar que já houve tempo em que se dizia nas igrejas que ir ao cinema era pecado. E os jovens tinham vontade de ir ao cinema, conhecer as grandes telas, as grandes produções, a arte, né? E os jovens eram proibidos disso, porque diziam que era coisa do diabo. Eu lembro que eu fui para o cinema, a primeira vez que eu fui ao cinema, eu fui escondido dos meus pais, porque me diziam que era pecado. Relevei disparates, incoerências e hipocrisias eclesiásticas, porque considerava a causa de Cristo mais importante que as pessoas. Para não escandalizar, fazia vista grossa para comportamentos incompatíveis com a mensagem cristã. Abraçado às instituições, acabei conivente de mercenários, alguns intencionalmente cobiçosos. Justifiquei tolices argumentando que as pessoas eram minimamente sinceras. Nem sei como me iludi a ponto de dizer: fulano faz bobagem, muita bobagem, mas é sincero. Então a gente justificava a bobagem de muita gente por sua sinceridade. E tem um provérbio popular que diz que o inferno está cheio de pessoas sinceras. Cheguei a um tempo de vida que algumas reivindicações da religião perderam o apelo. Com tantas decepções, deixei de acreditar na pretensa santidade dos religiosos. Considero piegas as pregações de que Deus exige uma santidade perfeita. Isso não é verdade. Deus não exige uma santidade perfeita, porque nenhum de nós é perfeito. Lembro imediatamente dos malabarismos que testemunhei, que tentavam falsear tantas inadequações dos jogos de esconde-esconde para não expor demagogias. Quanta coisa se escondeu, quanta gente se escondeu, escondeu a sua face oculta em prol de uma mensagem, de uma pregação, de ensinos que diziam que tudo era pecado. E as pessoas viviam numa hipocrisia tremenda, uma hipocrisia muito grande. Jesus não conviveu com gente muito certinha. Isso é interessante. Jesus não conviveu com gente muito certinha. Ao contrário, ele os evitava
e criticava. Chamou os austeros sacerdotes de sepulcros caiados. A gente vê isso nos evangelhos, né? Os homens da religião, os profissionais da religião que ditavam as regras, foram chamados por Jesus de sepulcros caiados, de hipócritas, de pessoas descaradas. Ele continua. Jesus os chamou de cegos, cegos que guiam outros cegos, de hipócritas, e o mais grave, de condenarem pessoas a um duplo inferno, o inferno aqui e o inferno depois daqui. Cristo gostava da companhia dos pecadores, que lhes pareciam mais humanos. Então os pecadores aos quais Cristo se apegava lhe pareciam mais humanos do que os certinhos da religião. Interessante, né? Parece um contrassenso, parece um paradoxo. O Filho de Deus, santo, não procurou os santos deste mundo. Ele procurou os pecadores. Procurou a escória da sociedade. Jesus alistou pessoas bem difíceis para serem apóstolos. Pedro era tempestivo, Tomé hesitante, João vingativo, Filipe lento em compreender, Judas, sim, Judas, o Judas Iscariotes, ladrão. Jesus escolheu um ladrão para fazer parte dos seus primeiros 12 discípulos. Acostumado com os frequentadores de sinagoga e com os doutores da lei, por que ele não buscou seguidores nesses círculos? Por que Jesus não foi ao templo? Por que Jesus não foi nas sinagogas? Por que Jesus não procurou os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os religiosos, os líderes? Por que Jesus não procurou essas pessoas? É sempre bom a gente parar para pensar nisso. Aí eu faço até uma pergunta. E se o tempo do advento de Jesus, do primeiro advento, do nascimento de Jesus fosse agora, será que Jesus procuraria os líderes, os religiosos, os sacerdotes, os profissionais da religião deste tempo para serem seus discípulos? Quem Jesus procuraria? Quem Jesus escolheria? Jesus aceitou que uma mulher de reputação duvidosa lhe derramasse perfume. Vocês lembram dessa história, né? O vaso de alabastro que a mulher derramou sobre Jesus. Um vaso de perfume cheio, perfume precioso. Jesus aceitou que uma mulher de reputação duvidosa, possivelmente uma prostituta, uma rameira, como se diz hoje, Jesus permitiu que ela chegasse perto, se aproximasse e lhe fizesse aquela homenagem linda. Não permitiu que apedrejassem uma adúltera para depois perdoá-la. Mostrou-se surpreso com a determinação de uma cananeia. Prometeu o paraíso para um ladrão no corredor da morte. Interessante. Um ladrão que passou o tempo todo de sua vida praticando a maldade, mas no final de tudo teve um encontro com Jesus. Alguém que ninguém da religião dava nada por ele. Alguém que certamente as pessoas diriam: esse deve morrer. Desse ninguém deve ter compaixão. As palavras de Jesus para ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para Jesus, santidade não significava uma simples obediência de normas. Para ele, os atos não valem o mesmo que as intenções. Adultério não se restringe a sexo, mas tem a ver com valores que podem ou não gerar uma traição. O ódio que explode com ânsias de matar é mais grave do que o próprio homicídio. Para Jesus, o que mais valia era a intenção, era o coração. Jesus viu o coração mesmo muito mais do que os atos concretos das pessoas. Porque os atos concretos, eles acontecem porque a intenção já aconteceu dentro. Para ele, portanto, pecado e santidade fazem parte das dimensões mais profundas do ser humano. Lá naquele
nascedouro de onde brotam os primeiros filetes do que se transformará em um rio, forma-se o caráter. E santidade depende da estrutura do ser, com índole que gera as decisões. Para Jesus, santidade se confunde com integridade, que deve ser compreendida como inteireza. As sombras, as faltas, as inadequações, os defeitos, bem como as luzes, as bondades, as grandezas, as virtudes de cada um, precisam ser encaradas sem medos. Sem medo. Sem medo. Toda essa coisa que se move dentro de nós, todos os nossos defeitos, todas as nossas sombras, tudo isso que a religião condena em nós, precisa ser encarado sem medo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o apóstolo João nos diz, que o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Deus não requer vidas perfeitinhas, graças a Ele, graças a Deus. Deus não exige vidas perfeitinhas. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Deus não nos aceita porque nós somos perfeitinhos, porque Ele sabe que nós somos pó, que nós somos pó. E as nossas melhores atitudes, os nossos melhores atos de justiça, conforme nos diz Isaías capítulo 64, verso 4, são como trapos de imundícia. Aqueles que se acham tão perfeitinhos, tão certinhos, e que por isso acham que são aceitos por Deus, os seus atos de justiça são para Deus como trapos de imundícia. Se não for a graça, se não for o amor, se não for Deus aceitando o pecador como ele é, o pecador não tem chance alguma. Não tem chance nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo recebeu da boca do Senhor essas palavras: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As prostitutas que souberam lidar com faltas e defeitos, com inteireza, precederão os sacerdotes bem compostos, mas que vivem de varrer as faltas para debaixo dos tapetes eclesiásticos. Tantos escândalos. E quando os escândalos eclesiásticos dos sacerdotes, dos líderes religiosos explodem, é sujeira para todo lado. Aquela pretensa santidade, ela se esvai. O rosto é descoberto, a pessoa é desmascarada. Por quê? As pessoas têm que viverem assim. Pessoas religiosas viverem assim, exigindo muito dos outros, quando elas mesmas sabem que elas não podem, nem elas mesmas podem dar o que elas exigem. Nem elas mesmas podem atingir o grau de santidade e de perfeição que elas pregam. Devemos sim pregar integridade, pregar o amor. O amor é o vínculo, conforme diz a palavra. O amor é o vínculo da perfeição. Sim, essa perfeição eu preciso buscar. E nela eu preciso crescer. Eu preciso caminhar, avançar. Que perfeição é essa? Não a perfeição dos certinhos, mas a perfeição do amor. Então eu vou ficando por aqui hoje, porque eu não quero fazer um vídeo longo, mas na próxima semana nós vamos continuar com este tema, pecado. E bom saber que eu sou aceito não porque eu sou certinho, mas porque Ele me ama. E Ele me ama do jeito que eu sou. Deus nos abençoe. Aqui fica Conexão Bethesda, na certeza que, se Deus quiser, semana que vem nós estaremos novamente voltando com os vídeos. Um abração a todos.